行金領利休挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ武闘団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来高原挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala galera, beleza? Bora para mais um conteúdo aqui no canal. Muito obrigado desde já de você estar aqui comigo, acompanhando aqui eu reagindo a esses canais maravilhosos, que é um melhor que o outro, né? Vamos falar a verdade. É muito legal porque a partir do dia que eu comecei a fazer isso, né? React, nossa, vocês não tem ideia de como que o YouTube tá me recomendando vários canais, cara. Cara, muito legal isso, de verdade mesmo. Tô muito feliz e espero também que a galera aí esteja gostando de eu estar reagindo ao conteúdo deles, né? Então, muito obrigado aí por vocês estarem gostando. Tem gente que está mandando mensagem aí agradecendo. Eu é que agradeço, né, por vocês terem um conteúdo tão bom e tá valendo a pena trazer aqui pro canal. E espero realmente que todo mundo aí continue gostando, tá? De verdade, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu comentário, que ajuda bastante aqui o conteúdo a alcançar outras pessoas, e também ao seu a sua curtida, que ajuda pra caramba, você não tem ideia. Se você tá vendo pelo celular e apareceu o botão de hypar, me dá aquela moral, me dá aquela ajuda, faça com que esse conteúdo aqui esteja ali entre os hypados aí da semana e do mês aqui também da plataforma. Isso ajuda muito, assim como também, caso você possa me ajudar aqui nessa meta. Se não der também tá tranquilo, mas tem o QR Code ali e também tem o e-mail. Se der, deu, se não deu, tá tranquilo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é você estar aqui comigo vendo esses canais
sensacionais. Esse canal aqui, por exemplo, né, Nerd Lane, eu não conheço, vou conhecer agora aqui com vocês e vamos ver qual é do conteúdo dele. Pô, tem mais de 7 mil inscritos já, legal pra caramba. 337 vídeos, ó, interessante, hein? Bora dar uma olhadinha? Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Bom, aqui é o conteúdo dele, eu vou deixar minha contribuição, vamos lá. Ó, isso aqui que é sacanagem, eu acho isso aqui muito sacanagem, ó. Pô, o conteúdo do rapaz aqui tem 1000 visualizações, olha quantos likes só tem. Pô, pessoal, vamos dar aquela moral, galera. Vamos dar aquela moral que quanto mais vocês deixam um like e comentam, ajuda aí o conteúdo dos amigos aqui a chegar a outras pessoas também. Entendeu? Então, dá pra vocês darem essa moral no vídeo da galera aí, pô. Beleza? Só deixando claro aí. E obrigado por vocês estarem aqui. Vamos lá, vamos ver qual é. Quando os vilões estão certos. Vamos ver. Ao longo dos anos, a ideia daquele vilão simplório que só queria dominar o mundo e conseguir mais poder foi ficando um pouco esquecida e foi dando espaço para outro tipo de vilão. O vilão que tem uma motivação clara e muitas vezes até mesmo justificada. E isso foi acontecendo tanto na cultura pop, e esse arquétipo de vilão, que tem um background um pouco mais trabalhado, acabou ficando até bastante clichê ultimamente. Mas na minha opinião, o vilão tem que ser vilão porque ele é vilão e ponto. Não porque tem uma justificativa para ele ser vilão. Ele tem que ser vilão, ele tem que ser como é que é? Sabe, a encarnação do caos. Ele tem que o mensageiro do mal, sabe? Tem que ser isso, pô. Na minha opinião, pro vilão ser um vilão foda. Não ele ter um passado todo dramático, todo triste, pra você se sensibilizar com ele e passar a concordar com ele. Isso aí eu discordo, cara. Discordo muito, muito, mas vamos lá. Mas existe um tipo de vilão que se encaixa nesse arquétipo, mas que é totalmente diferente no seu conceito. Ele é tão predestinado e obcecado quanto o protagonista. E no fim, o seu plano e o seu objetivo, mesmo que deixe uma trilha de sangue, faz muito sentido e mudaria completamente o rumo da Me lembrou o Piccolo defendendo o Gohan. Humanidade. E esse arquétipo de vilão é marcado por uma frase simples, mas que na verdade é bastante profunda e complexa. Os fins justificam os meios. Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês por que o Opera GX é o navegador perfeito. Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o Nerd Lane. E no vídeo de hoje vamos falar dos vilões que possivelmente estavam certos. Não só porque seu plano faz sentido, mas porque para chegar na concepção desse plano, a ideia que esse vilão utilizou faz muito sentido e é extremamente coerente com aquele mundo. E esse vídeo vai ser um clássico exemplo de quando a frase "os fins justificam os meios" fazem todo sentido. Então bora pro vídeo. A verdade é que, na minha opinião, Boku no Hero não tem bons vilões. Apesar de ter personagens extremamente carismáticos e uma história bastante interessante, com uma criação de mundo que envolve individualidades e heróis que é bastante chamativa, que é um mundo que poderia ser muito melhor trabalhado, assim como os heróis e os vilões dentro dele, os vilões acabam ficando um pouco abaixo do restante desse universo. Sim. Mas existe um vilão em Boku no Hero que, além de ser extremamente marcante, ele faz todo sentido dentro daquele universo. O plano de Sten é completamente baseado em toda a hipocrisia que virou aquele mundo de heróis de Boku no Hero. Eu diria que é o único vilão que tem sentido. Os heróis não são mais heróis pelos motivos certos, que é salvar as pessoas. Ser um herói no mundo de Boku no Hero traz fama, dinheiro e poder. E Sten é contra tudo isso. Ele idealiza a figura de All Might, que na sua visão, e na visão também da obra, é o verdadeiro herói que existe naquele mundo. E ele acredita que todos que não sejam heróis, ou tentem ser pelo menos como All Might, são apenas falsos heróis. E na sua visão, de alguém que provavelmente é um psicopata, eles devem ser exterminados. É aquele cara que tipo via muito... É aquele tipo de indivíduo que via... como é que eu posso dizer?
ele... Não é que ele gostava dos heróis, mas ele via muito sentido, provavelmente, em os heróis existirem, né? Mas ao dado momento que eles passaram a receber por isso, ganhar fama por isso, para ele aquela ideia de heroísmo, por ser heroísmo apenas, né, do bem lutar contra o mal, acabou caindo por terra isso, né? Então acho que se ele já era meio psicótico e tal, né, meio doidão, acabou vendo essas coisas acontecerem, ele piorou simplesmente tudo e acabou também colocando um ideal para ele, que era destruir todos os falsos heróis, né? Que é um bom vilão, na minha opinião, tá, o Sten? Porque eu sou pescotapa. Muito pescotapa. Muito pescotapa. O interessante de Sten aqui é que as suas ideias fazem muito sentido dentro do universo de Boku no Hero. E elas fazem tanto sentido que elas convencem muita gente no mundo de Boku no Hero. Não só apenas os vilões que vão se aproveitar de toda essa manifestação que acontece naquele mundo. Mas também pessoas que estão insatisfeitas com a hipocrisia desse sistema de heróis naquele universo. E Sten, mesmo indiretamente e sem intenção, ele acaba provocando justamente aquilo que ele queria, que é a queda dos falsos heróis e a total destruição do sistema de heróis no mundo de Boku no Hero. Mas é aqui que eu acho que esse personagem se torna tão interessante, porque ao ver aquele mundo que ele está inserido aos pedaços, agora ele entende que realmente as únicas pessoas que vão enfrentar Shigaraki, All For One e toda a união dos vilões são realmente os heróis idealizados que ele sempre apoiou. E a obra mostra que Sten tinha razão, porque foi só a coisa ficar feia que muito daqueles heróis famosos que eram vistos como os grandes heróis da humanidade se escondem dentro da escola UA e deixam toda a responsabilidade nas costas do menino Midoriya. Então ele meio que conseguiu o seu objetivo indiretamente. A figura dele foi usada pelos vilões para motivar as movimentações que aconteceram naquele mundo e que no fim ocasionaram a queda dos heróis. Só que agora que ele enxerga que as pessoas que estão lutando contra isso são os verdadeiros heróis, Sten se coloca do lado delas. Apesar de tudo isso que eu falei, isso na verdade é mostrado muito pouco em Boku no Hero. Como eu disse lá no início, os vilões de Boku no Hero não são tão bons. E eu acredito que isso aconteça porque a obra não trabalha eles muito bem. E um vilão que tem um potencial absurdo, que só a sua sinopse já rende uma menção nesse vídeo, que provavelmente em algum momento foi inspirado no Shishio de Samurai X, né? Por culpa das bandagens. Na história de Boku no Hero praticamente não tem espaço algum. Eles ficam naquela masturbação de mostrar a 1A em momentos que não são nada interessantes, ao invés de gastar esse tempo para desenvolver melhor seus vilões, principalmente desenvolver o Sten. Tudo que ele traz para aquele mundo é a motivação da queda dos heróis, e ele é um personagem que é no máximo terciário em Boku no Hero. As ideias de Sten representam a indignação no mundo de Boku no Hero. Boa. Ué, por que que tá? Olhou como eu. Você já pensou no trabalho que dá de legendar tudo que eu falo? Esse aqui são os... E se você tá curtindo esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal Nerdlane, que a gente... Por enquanto eu tô pensando se eu me inscrevo, hein? A gente fala de anime e mangá aqui toda semana, todo dia. Considere se tornar membro e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos de anime e de mangá. Dê uma olhadinha nos produtos relacionados a esse vídeo, que eu escolhi produtos que têm a ver com o tema do vídeo e possivelmente vão te interessar. Então, sem mais enrolação, vamos voltar para o vídeo. Mesmo sendo uma formiga quimera, Meruem é a personificação de um dos sentimentos mais fortes e puros da humanidade, que é a justiça. Depois de descobrir um pouco a respeito da humanidade, Meruem, que nasceu para controlar, dominar e se alimentar da humanidade, acaba virando seu objetivo para tentar extinguir toda a desigualdade e a injustiça que existe no nosso mundo. E eu falo nosso mundo porque o tema do arco das
formigas quimeras é justamente uma crítica à humanidade que vivemos. Eu acho interessante no caso de Meruem, que apesar de ser um super ser, super inteligente, super forte, ainda conseguimos ver traços de inocência de alguém que acabou de nascer. Esse objetivo de Meruem é um dos objetivos mais puros que existem na humanidade. E eu aposto que você e eu, quando éramos crianças, não conseguíamos entender quando vimos na televisão aquelas crianças no continente africano passando por extrema miséria. Eu tenho certeza que quando você era criança, você pensava a respeito disso e de como isso parecia não fazer sentido. E eu sinto que a figura de Meruem aqui representa exatamente isso. Só que infelizmente ao longo da vida e vivenciando tudo o que vivenciamos, vamos perdendo um pouco esse senso de justiça. Um videozinho da rua de Londres? Interessante. E se acomodando com a realidade. Meruem está tão correto a respeito da humanidade e parece tão simples a ideia dele, que no final ele acaba perdendo justamente para essa inocência e ele acaba descobrindo a respeito da humanidade que aquele problema inicial que motivava ele, na verdade não era nada perto da verdadeira maldade e a verdadeira face da humanidade. E a figura de Netera aqui é extremamente importante para representar essa frieza que nós desenvolvemos ao longo da vida. É mais ou menos aquela ideia do Sensui, né? Onde ele era um detetive espiritual, lutava contra os monstros e tal, até o dia que ele descobriu a verdadeira face da humanidade, né? Aí eu acho legal, aí eu acho maneiro, mas não aquele vilão que tem um drama por trás, ai, que eu tive uma infância difícil, que eu fui maltratado. Não, isso pra mim não é vilão, não. Pra mim o vilão é, por exemplo, o Sensui, por exemplo. É uma virada de chave absurda que ele teve ali, um choque. Entendeu? Então isso eu acho muito maneiro. Ele é um ancião com mais de 100 anos. E ao ver aquela criança, como ele chama, inocente, pensando em um mundo melhor, ele só consegue pensar em como o Meruem tem ótimas intenções, mas é extremamente inocente. Porque no fim, os mesmos ditadores que desenvolveram a bomba que matou o Meruem, um dia foram como ele e juraram ao seu povo justiça e igualdade. E isso aqui, para mim, é pura obra de arte. Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara! E na minha... Que isso, cara? Você botou esse áudio de fundo? Pai de família, mano. Que isso? Minha visão, Meruem é a representação da justiça na sua mais pura essência. E na nossa inocência também. E quando eu estava falando a respeito de vilões que fazem sentido, eu pensei em todos, mas eu estava pensando exclusivamente em Nagato. Isso porque, olhando o plano de Nagato e seus objetivos dentro do mundo de Naruto, eles não são tão diferentes de Obito ou de Madara. Só que eu acredito que o plano de Nagato, ele é muito mais realista e faz muito mais sentido com o background do personagem. E principalmente, ele é uma referência de algo que já aconteceu no nosso mundo real. Nagato quer utilizar as bijus, as bestas de cauda do mundo de Naruto, que são muito poderosas, para criar uma arma que vai ser utilizada contra a própria humanidade. E com toda a destruição que essa arma causará, o sentimento de ambição e vingança da humanidade dará espaço ao sentimento de medo e de dor, como ele mesmo diz. E ele acredita que além de fragilizar a humanidade com essa arma, ele também de certa forma acabará unindo todo mundo contra ele. E se você voltar 80 anos no passado, no mesmo lugar onde essa obra Naruto foi escrita, você vai perceber que algo muito parecido aconteceu por lá. Uma exibição de poder tão avassaladora que fez com que a ambição da humanidade desse espaço ao medo e criasse uma falsa paz que vivemos até hoje. Falsa, mas que ainda é paz. Então, além de fazer muito sentido o plano de Nagato pensando no seu background, ele ainda é um vilão
autoconsciente, pois quando ele chega em Konoha e causa a destruição da Vila da Folha, ele entende que ele está alimentando o ciclo de ódio. E isso é uma grande motivação para Nagato, porque mesmo ele sendo consciente do ciclo de ódio, ainda assim ele não consegue fugir desse ciclo. Então, na visão de Nagato, não tem outra forma de acabar com o ciclo de ódio se não for através do medo e da dor, já que Nagato sabe que sempre vai sobreviver alguém, e esse alguém sempre vai voltar para se vingar, assim como ele está fazendo, mas principalmente onde ele quebra o nosso protagonista no meio, assim como Naruto está fazendo quando ele entra naquela árvore. E nesse momento, ele deixa Naruto sem respostas alguma, porque tudo que Nagato disse a Naruto e o motivo do seu plano existir é exatamente acabar com ações como a que Naruto está fazendo. Naruto está buscando vingança contra Nagato, que acabou de concluir a sua vingança contra Konoha. E esse é exatamente o ciclo de ódio do mundo ninja em Naruto. O que eu acho muito interessante de Nagato é que ele baseia um mundo ideal nos seus próprios sentimentos. Ele sabe que, como humano, ele tinha sempre aquele desejo de se vingar de Konoha. E ele sabe que é justamente isso que motiva todas as guerras e o ciclo de ódio no mundo ninja. E é justamente por isso que ele não enxerga um caminho fácil para o mundo ninja. Então, na visão de Nagato, ele tem que substituir o sentimento de ambição e de vingança das pessoas pelo sentimento de dor e medo. E Nagato, na minha visão, é a representação do poder da dor e do medo. Como eu disse no início do vídeo, esse arquétipo de vilão está ficando muito batido, e nem toda obra consegue trabalhar bem um vilão que é realmente idealista e que tem um objetivo que se encaixa no conceito verdadeiro de os fins justificam os meios. E eu quis trazer vilões aqui que, além de se encaixar nesse conceito que é tão clichê atualmente, também tenham motivações que são coerentes com o universo que eles estão inseridos. Então é isso, pessoal. Eu gostaria muito do feedback de vocês. Cara, simplesmente parabéns. Ganhou um inscrito aí. Conteúdo bem legal. Nerd Lane, pessoal. Então aqui, ó. Bem legal. Gostei. Depois eu volto aqui para dar mais uma olhadinha. Beleza? Então tá aqui Nerd Lane para quem curtiu. Beleza? Então vamos que vamos. Tem mais aqui, ó. Agora é Cinecultura. Cinecultura, acho que eu já passei aqui porque tô inscrito já. Vamos ver o que tá falando aqui o vídeo hoje. Dolph Lundgren logo aí de cara, né? Deixar minha contribuição e vamos que vamos. É os 7 atores que Dolph Lundgren mais odeia. Ó. O canal Cinecultura apresenta os 7 atores que Dolph Lundgren jurou nunca mais trabalhar. O gigante de rock revela tudo aos 68 anos. Prepare-se para uma jornada explosiva pelos bastidores mais sombrios de Hollywood, onde você vai descobrir a verdade brutal sobre a rivalidade que quase terminou em pancadaria em Cannes. O ego que fez Dolph levantar e sair de uma reunião sem olhar para trás. O soco que colocou Sylvester Stallone na UTI por 9 dias. E os nomes gigantescos que ninguém imaginaria estar nessa lista negra. Antes de continuarmos, acesse agora Eu gosto muito dele, canal no YouTube.com e baixe gratuitamente nossa lista exclusiva com os 100 melhores filmes dos anos 80. É grátis, é completa e vai mudar sua forma de ver cinema clássico. Quem é Dolph Lundgren, o gênio que Hollywood subestimou. Quando você pensa em Dolph Lundgren, provavelmente imagina Ivan Drago, o colosso russo de Rocky 4, com aquele olhar gelado e a frase lendária: se ele morrer, ele morre. Mas poucos sabem que por trás daqueles músculos de aço existe um dos cérebros mais brilhantes que Hollywood já viu. Nascido em 3 de novembro de 1957, em Estocolmo, na Suécia, Hans Lundgren, seu nome verdadeiro, cresceu em um lar marcado por disciplina e exigência. Seu pai, um engenheiro, era rigoroso ao extremo, moldando o jovem Dolph com cobranças que beiravam o insuportável. Essa infância dura forjou um homem determinado que buscou na educação
educação e nas artes marciais o caminho para escapar daquela pressão. E que caminho foi esse? Dolph é mestre em engenharia química pela Universidade de Sydney e possui um QI de 160, colocando-o entre as mentes mais brilhantes do planeta. Ele foi bolsista Fulbright no prestigiado MIT em Massachusetts, Estados Unidos. Uma das... Caraca, o cara é altamente gabaritado. Maiores honrarias acadêmicas do mundo. Mas em 1983, aos 26 anos, ele fez algo que poucos ousariam. Largou o MIT após 2 semanas para seguir seu coração rumo às telas de cinema. Além disso, Dolph é faixa preta de karatê Kyokushin, campeão europeu de... Nossa, eu não sabia disso. Ele fez karatê Kyokushin? Cinema. Além disso, Dolph é faixa preta de karatê Kyokushin, campeão europeu de karatê em 1980 e 1981 e fluente em sueco, inglês, alemão, francês, italiano e japonês. Um verdadeiro polímata moderno. Mas Hollywood insistia em vê-lo apenas como um vilão musculoso. Em 1985, Rocky IV transformou Dolph em um fenômeno global. No Brasil, o filme foi lançado em fevereiro de 1986, quebrando recordes de bilheteria e se tornando um símbolo da Guerra Fria na cultura pop. Dolph Lundgren se tornou o rosto do inimigo perfeito, implacável, imponente, imbatível. Mas o que aconteceu nos bastidores dessa produção quase custou a vida de Sylvester Stallone e marcou o início de uma série de conflitos que Dolph carregaria pelas próximas décadas. Jean-Claude Van Damme. A rivalidade que quase terminou em pancadaria. O encontro explosivo em Soldado Universal. O primeiro nome na lista negra de Dolph Lundgren é também o mais famoso, Jean-Claude Van Damme. E se você acha que essa rivalidade é apenas lenda urbana, prepare-se para descobrir como as coisas realmente aconteceram. Caraca, então era verdade mesmo, eles não se gostam não? Em 1992, os estúdios da Universal apostaram todas as fichas em Soldado Universal, um thriller de ficção científica que reuniria 2 dos maiores ícones das artes marciais daquela década. De um lado, o belga Jean-Claude Van Damme, conhecido por seus chutes giratórios e splits impossíveis. Do outro, o sueco Dolph Lundgren, o gigante de 1,96 m, com seu físico intimidador e presença de aço. No Brasil, Soldado Universal estreou em agosto de 1992 e foi exibido em redes como Globo e SBT ao longo dos anos 90, se tornando um dos filmes mais reprisados da TV aberta. Mas o que os fãs brasileiros não... Eu acho que só perde pra Lagoa Azul mesmo, né? E o retorno da Lagoa... Aliás, de volta à Lagoa Azul. Sabiam é que nos bastidores a produção era um campo minado. Desde o primeiro dia, Van Damme chegou ao set como se fosse o dono do projeto. Ele insistia em ajustar cenas no meio das filmagens, exigia takes extras para mostrar mais um chute espetacular e constantemente pedia mudanças na iluminação para parecer mais heróico. Dolph, por outro lado, era pontual, preparado e focado. Ele chegava sabendo suas falas, com o figurino pronto e a atitude de um soldado. A diferença de postura era gritante, mas o pior ainda estava por vir. Durante o Festival de Cannes de 1992, em uma coletiva de imprensa lotada de jornalistas do mundo todo, Van Damme e Dolph subiram ao palco para promover o filme. O clima já estava tenso, mas ninguém esperava o que aconteceu a seguir. No meio das perguntas, Van Damme se virou para Dolph e, na frente de dezenas de câmeras e microfones, disse em tom desafiador: vamos resolver isso lá fora. A sala congelou. Fotógrafos dispararam flashes, jornalistas sussurraram entre si. Dolph apenas olhou para ele, respirou fundo e respondeu com uma frase gelada: se eu dissesse sim, isso não terminaria bem para ninguém. Durante anos, muitos acreditaram que aquilo era apenas uma jogada de marketing para promover o filme, mas não era. A tensão era real, os egos estavam feridos e a relação entre os dois nunca mais foi a mesma. Mesmo décadas depois, quando ambos foram escalados para Os Mercenários 2, 2012, dirigido por Sylvester Stallone, a frieza permaneceu. Durante as filmagens na Bulgária, Van Damme tentou sugerir mudanças criativas no roteiro, mas Dolph simplesmente
ignorou. Eles gravaram suas cenas juntos, mas não trocaram uma única conversa casual, nem um bom dia, nem um café entre tomadas. Caramba! Nada. Em 2018, em uma entrevista discreta para uma revista sueca, Dolph foi perguntado se trabalharia novamente com Van Damme. Sua resposta foi curta e devastadora. Por quê? O que ainda há para provar. E com essa frase, ele selou de vez o fim de qualquer possibilidade de reconciliação. E você já imaginou como seria dividir o set com alguém que te desafiou para uma briga na frente do mundo inteiro? Dolph viveu isso e nunca esqueceu. O ego que fez Dolph levantar e sair à reunião que virou pesadelo. O segundo nome na lista de Dolph Lundgren é Steven Seagal. E essa história é tão bizarra que eu não gosto desse ator, cara. Nunca gostei. Parece roteiro de comédia, mas aconteceu. E foi exatamente por isso que Dolph decidiu nunca mais. Corria a década de 1990 e os estúdios estavam tentando montar um projeto de ação que reuniria grandes nomes do gênero. Dolph foi convidado para uma reunião de leitura de roteiro em Los Angeles e tudo indicava que seria uma produção séria e profissional. Mas quando Steven Seagal entrou na sala, Dolph percebeu que aquilo seria qualquer coisa menos profissional. Seagal chegou usando óculos escuros dentro da sala de reunião, acompanhado de um segurança particular e com uma postura que gritava: "Eu sou a estrela aqui". Antes mesmo de alguém poder se apresentar formalmente, Seagal olhou diretamente para Dolph e disse: "Você deveria saber que eu sou o melhor lutador aqui". Dolph ficou confuso. Não era uma competição, era uma reunião de trabalho. Mas Seagal não havia terminado. Ele continuou: "Eu não levo socos na câmera. Nunca. Meu personagem nunca pode parecer vulnerável". O método Steven Seagal de atuar. Conforme a reunião prosseguia, Seagal começou a ditar exigências absurdas. Ele queria que o roteiro fosse reescrito para que seu personagem nunca sangrasse, nunca caísse, nunca perdesse uma luta. Ele queria ser, literalmente, a prova de balas. Os produtores tentaram. Vale ressaltar que esse filme é sensacional. O Monge à Prova de Balas é maravilhoso. Ser diplomáticos, mas a tensão na sala era palpável. Durante um intervalo, um dos dublês veteranos puxou Dolph de lado e sussurrou: "Cuidado com ele". Seagal adora demonstrar técnicas que realmente machucam as pessoas. Outro dublê levantou a manga e mostrou um pulso inchado, dizendo que Seagal havia aplicado uma chave de articulação para ensinar disciplina. Naquele momento, Dolph entendeu com quem estava lidando. Não era um ator sério, era um ego ambulante, disfarçado de artista marcial. A frase que encerrou tudo. Ao final da reunião, quando todos estavam se levantando para ir embora, Seagal fez mais uma demonstração pública de arrogância. Ele se virou para Dolph e disse: "Disciplina impressiona. Fingir, não". Essa frase foi como um tiro certeiro. Não era uma crítica construtiva, era uma humilhação velada, uma tentativa de diminuir Dolph na frente de todos. Mas Dolph não reagiu com raiva. Ele simplesmente olhou para Seagal, assentiu e saiu da sala. Nas semanas seguintes, os produtores tentaram retomar as negociações, mas Dolph foi claro com sua equipe: "Se o nome Steven Seagal aparecer em qualquer projeto, eu recuso na hora". E ele manteve sua palavra. Ao longo dos anos, várias tentativas foram feitas para reunir os dois, mas Dolph fechou todas as portas. Porque no fim, Dolph não estava interessado em alimentar egos. Ele queria fazer filmes. E com Steven Seagal, isso era impossível. Se você é realmente fã de Dolph Lundgren, escreva agora respeito nos comentários abaixo. Vamos mostrar para o gigante sueco que o Brasil reconhece sua trajetória e sua dignidade. A tensão silenciosa de rock. Cara, eu tô bobo, que o cara é altamente gabaritado, largou o MIT pra se tornar ator, mano. Que isso, cara? E quanto ao Steven Seagal, eu nunca gostei dos filmes dele, cara. Sempre achei os filmes dele bem chato. E depois dessa aí agora, então, já não vi, agora que eu não vou ver mesmo. E respeito total ao Lundgren, com certeza. Rock 4. O peso. Ou Hans, né? Agora sabendo o nome dele de verdade, bem legal. De matar Apollo Creed, o terceiro nome pode surpreender muitos fãs, mas a verdade é que Carl Weathers, o eterno Apollo Creed, teve uma relação extremamente tensa com Dolph durante as filmagens de Rocky 4. Carl Weathers era, até então, uma das estrelas mais carismáticas da franquia Rocky. Ele havia interpretado Apollo Creed desde o primeiro filme, em 1976, e seu personagem se tornou um dos mais amados do cinema. Mas em Rocky 4, Apollo morreu
morreria no ringue, nocauteado pelo implacável Ivan Drago. E a cena seria tão brutal, tão real, que até hoje é lembrada como um dos momentos mais chocantes da franquia. Nos bastidores, Carl estava nervoso. Ele sabia que Dolph era um lutador de karatê de verdade, campeão europeu, e que Sylvester Stallone estava obcecado em fazer as lutas parecerem autênticas. Carl temia se machucar, e ele tinha razão para temer. O soco que atravessou o peito de Apollo. Durante os ensaios, Dolph foi instruído por Stallone a realmente acertar os golpes, mas com controle. Porém, em uma das tomadas, Dolph desferiu um direto no peito de Carl com tanta força que o veterano ator foi arremessado quase 1 metro para trás, batendo contra as cordas do ringue. Carl levantou respirando com dificuldade e explodiu. Ele gritou com Dolph na frente da equipe, ameaçando chamar seus advogados. Ele acusou Dolph de estar tentando se aparecer e de não respeitar a segurança dos colegas de cena. Dolph, que havia apenas seguido as instruções do diretor, ficou em silêncio, mas a mágoa ficou. Recentemente, em dezembro de 2024, Dolph revelou em uma entrevista exclusiva que havia tensão entre mim e Carl. Ele não queria que eu estivesse ali. Dolph explicou que Carl sentia que um novato sueco sem nome estava roubando a cena dele, um veterano respeitado, e essa tensão nunca foi resolvida. Um legado manchado pela rivalidade. Carl Weathers faleceu em 2 de fevereiro de 2024 aos 76 anos. Deixando um legado imenso no cinema, mas até o fim, ele e Dolph nunca se reconciliaram completamente. Dolph, em suas redes sociais, prestou homenagem a Carl, mas a dor daquele conflito ainda estava lá, nas entrelinhas. E quando Dolph foi perguntado se sentia remorso, ele respondeu com honestidade brutal: "Eu fiz o que Stallone me pediu, não fui eu quem escolheu matar Apollo, foi o roteiro." Agora chegamos ao nome mais inesperado e talvez o mais importante dessa lista. É aquela, né, pô? Se o cara tá trabalhando, pô, você tem que fazer. O cara vai fazer o que tem que ser feito, né? Caraca. Bom, mas curioso isso aí. Que pena que eles não se reconciliaram, né? Que pena. Sylvester Stallone, o próprio homem que descobriu Dolph, que o transformou em estrela e que quase morreu por sua causa. Durante as filmagens de Rocky IV, em 1985, Sylvester Stallone estava obcecado com autenticidade. Ele queria que a luta final entre Rocky Balboa e Ivan Drago parecesse real, brutal, visceral. E para isso, ele deu uma ordem insana para Dolph: "Me acerta de verdade." Contudo, Dolph hesitou. Ele sabia que seus socos eram perigosos, mas Stallone insistiu. E então, durante uma tomada, Dolph desferiu um uppercut devastador no peito de Stallone, acertando diretamente sobre o coração. Stallone sentiu uma dor aguda, mas continuou filmando. Ele achava que era apenas um hematoma, mas horas depois, em seu quarto de hotel, ele começou a sentir dificuldade para respirar. Seu coração disparava. Ele foi levado às pressas para o hospital. 9 dias na UTI. O diagnóstico foi aterrorizante. O soco de Dolph havia causado um inchaço no pericárdio. A membrana que envolve o coração. Stallone estava à beira de uma parada cardíaca. É foda, né? Porque assim, você quer passar realismo no filme, beleza, show. Mas caraca, não conhecer quem tá desferindo o soco também é foda, né? Ele não sabia que o cara era faixa preta de karatê e que era ex-campeão também. Porra. Isso aí a culpa eu coloco no Stallone, não coloco no Landgren, não. Ele foi internado na UTI e permaneceu lá por 9 dias. Freiras do hospital rezavam ao lado de sua cama. Sua família foi chamada. Ele quase não sobreviveu. Quando Dolph soube, ele ficou devastado. Em novembro de 2025, ele finalmente falou sobre o incidente. "Eu sinto um pouco de culpa, mas eu fiz o que ele mandou. Eu não sabia que aquilo poderia matá-lo." A amizade que sobreviveu, mas nunca cicatrizou. Stallone, ao sair do hospital, assumiu a responsabilidade publicamente. Ele disse que havia pedido Will dar o golpe, que Dolph apenas obedeceu, mas nos anos seguintes, a relação entre os dois ficou estranha. Em Os Mercenários, 2010, durante uma cena, Stallone gritou com Dolph na frente de toda a equipe, obrigando-o a refazer uma tomada mais de 20 vezes. Dolph, anos depois, revelou que quase partiu para cima de Stallone naquele dia. "Ele foi muito duro comigo, me humilhou na frente de todos, eu quase desisti do filme." Hoje, os dois
mantêm uma relação profissional respeitosa, mas aquele soco de 1985 deixou uma cicatriz que nunca desapareceu completamente. E Dolph, embora não tenha colocado Stallone oficialmente em sua lista negra, admite: há coisas que você não esquece, mesmo quando perdoa. Mickey Rourke é conhecido por ser um dos atores mais intensos e imprevisíveis de Hollywood. E quando ele e Dolph foram escalados para um thriller de ação no início dos anos 2000, filmado em locações geladas da Europa Oriental, a produção virou um pesadelo. Mickey chegava ao set com páginas e páginas de monólogos escritos à mão, que ele insistia em inserir nas cenas. Não eram pequenos ajustes, eram parágrafos inteiros sobre traumas de infância, culpa, religião e redenção. Nada disso estava no roteiro original. Dolph e os outros atores ficavam paralisados, sem saber como reagir. As cenas perdiam o ritmo, a tensão dramática desaparecia, mas Mickey não ligava. Para ele, aquilo era arte. Gota d'Água veio em uma noite de inverno rigoroso. A cena estava marcada para começar às 22 horas. Toda a equipe estava no set, com Dolph já caracterizado e pronto. Mas Mickey não apareceu. Às 23 horas, nada. Meia-noite, nada. Finalmente, às 1h47 da madrugada, Mickey entrou no set com um charuto na boca e disse: eu precisava caminhar pela cidade para entrar no personagem. Dolph, que havia esperado em pé por quase 3 horas, explodiu. Ele se virou para o assistente de direção e disse alto o suficiente para todos ouvirem: se ele sair de novo, filmem sem ele. Alguns atuam, outros apenas flexionam. Uma semana depois, durante um ensaio de bloqueio de cena, Mickey empurrou a supervisora de roteiro e gritou: não me digam como sentir uma cena, eu sinto quando me atinge. Então, ele olhou para Dolph com um sorriso sarcástico e disse: alguns caras atuam por instinto, outros apenas flexionam. Aquela frase foi a última gota. Não era brincadeira, era humilhação. E Dolph nunca esqueceu. Quando o filme terminou, Mickey sumiu da turnê de promoção, deixando Dolph para responder perguntas sobre ele sozinho. Nunca houve pedido de desculpas, nunca houve reconhecimento do caos que ele causou. E Dolph, ele simplesmente riscou Mickey Rourke de sua vida profissional. Doideira! Agora vamos falar de um nome que não é ator, mas que merece estar nessa lista. Grace Jones, a cantora e atriz jamaicana, foi muito mais do que uma colega de trabalho para Dolph. Ela foi sua namorada, sua mentora e... Ela, caraca, não é aquela moça que apareceu no Conan? Ou não? Eventualmente, seu maior pesadelo emocional. Eles se conheceram no início dos anos 80, quando Dolph trabalhava como guarda-costas de Grace. Ela era uma superestrela internacional, conhecida por seu visual andrógeno, sua voz poderosa e sua personalidade explosiva. Dolph, ainda desconhecido, era apenas o sueco alto e musculoso que a protegia durante turnês. Mas Grace viu algo nele. Ela o levou para festas em Nova York, apresentou-o a produtores de Hollywood e até ajudou a financiar suas primeiras aulas de atuação. Quando Dolph conseguiu o papel de Ivan Drago em Rocky IV, foi em grande parte graças à rede de contatos de Grace, mas o relacionamento era caótico. Grace tinha um estilo de vida selvagem, marcado por festas noturnas que duravam até o amanhecer, consumo de álcool e drogas e um círculo social que Dolph descreveu como intenso demais. Em 2018, Dolph revelou em uma entrevista ao jornal britânico The Sun que ele e Grace participavam de orgias com até 5 pessoas durante os anos 80. Ele admitiu: aquilo acontecia em ocasiões, com ou sem a Grace. Era o estilo de vida da época, mas com o tempo, Dolph percebeu que aquilo estava destruindo sua carreira. Ele estava começando a ser reconhecido como um ator sério, mas as manchetes dos tabloides só falavam sobre as festas selvagens com Grace Jones. O relacionamento terminou em 1986, logo após o sucesso de Rocky IV. O motivo? Ciúmes, ego e estilos de vida incompatíveis. Grace não aceitava que Dolph estivesse se tornando mais famoso do que ela. Dolph não suportava mais o caos. A separação foi explosiva. Grace, em uma entrevista anos depois, afirmou que Dolph havia abandonado suas raízes artísticas para virar um boneco de ação. Dolph, por sua vez, nunca falou mal dela publicamente, mas também nunca mais trabalhou com ela. E quando
perguntado se mantinha contato, ele respondeu com sinceridade: Grace foi importante na minha vida, mas ela também quase a destruiu. O mestre das artes marciais que não falava. O sétimo e último nome dessa lista pode surpreender muitos. Jet Li, conhecido mundialmente por seus filmes de artes marciais como O Único, 2001, e O Beijo do Dragão, 2001, Jet Li é uma lenda viva, mas quando ele e Dolph se encontraram no set de Os Mercenários, 2010, a química foi zero. Jet Li é introvertido, reservado e prefere se comunicar através de suas ações físicas, não de palavras. Dolph, por outro lado, é comunicativo, gosta de ensaiar, de discutir bloqueios de cena, de criar conexões com seus colegas de elenco. As personalidades eram completamente opostas. Durante a filmagem da icônica cena de luta na garagem entre os personagens de Dolph e Jet Li, a tensão nos bastidores era palpável. Jet Li não queria ensaiar, ele preferia improvisar na hora, confiando em seus instintos de lutador. Dolph, no entanto, insistia em coreografar cada movimento para garantir segurança. Sylvester Stallone teve que intervir várias vezes, funcionando como mediador entre os dois, mas mesmo assim, a frieza permaneceu. Nos intervalos, enquanto o resto do elenco conversava e brincava, Jet Li ficava sozinho, em silêncio. Dolph tentou se aproximar algumas vezes, mas foi ignorado. Diferente dos outros nomes dessa lista, Dolph não odeia Jet Li. Ele até o respeita como artista marcial, mas ele admite: nós nunca nos conectamos. Ele estava em seu mundo, eu estava no meu. E tudo bem. Porém, quando foi perguntado se trabalharia novamente com Jet Li em um projeto futuro, Dolph hesitou e respondeu: depende. Se for necessário, sim, mas não vou fingir que somos amigos. E essa honestidade brutal resume perfeitamente a filosofia de Dolph Lundgren. Ele não precisa ser amigo de todo mundo, mas ele exige respeito. E quando não recebe, ele simplesmente segue em frente. Aos 68 anos, depois de sobreviver a um câncer devastador, de superar humilhações, traições e conflitos que destruiriam qualquer um, Dolph Lundgren continua em pé. Ele não é apenas um ícone do cinema de ação. Ele é um símbolo de dignidade, inteligência e resiliência. Dolph nos ensina que não precisamos aceitar desrespeito em nome da carreira, que talento e músculos podem sim coexistir com inteligência e sensibilidade, que podemos ser gigantes sem perder nossa humanidade. Ele não guardou rancor por vingança, ele estabeleceu limites por respeito próprio. E isso, meus amigos, é uma lição que Hollywood e todos nós precisamos aprender. Deixe seu like agora para mostrar que você respeita a trajetória de Dolph Lundgren e reconhece a força que é preciso para manter a dignidade em Hollywood. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os bastidores mais sombrios e fascinantes do cinema clássico. Cara, eu vou falar pra vocês, isso aqui foi o Cinecultura. Cara, eu vou falar pra vocês, na moral, se eu tô lutando, sei lá, karatê, e entra no tatame, o cara de 1,95 m com a cara do Dolph Lundgren, na época, eu ia sair, mano. Tá louco? Caraca, imagina a potência do chute desse cara, meu irmão. E o cara ainda foi campeão em 81, cara, que absurdo. Você já respeitava o ator, agora então, depois dessa, respeito total, mano. Caraca. Aqui é o canal Miller MLR, tá? Não, vamos ver aí do que se trata. Tá bom? O canal, vamos ver aí qual é o conteúdo que ele está trazendo. Mas vou deixar aqui, né, a minha contribuição, obviamente. E Terror em Silent Hill, de 2006, 41 detalhes e curiosidades que você não viu. Bora lá, vamos ver qual é. Silent Hill é minha praia. Adaptações de jogos para o cinema. Geralmente a gente... Vale ressaltar que esse filme é sensacional, absolutamente maravilhoso, tá? Senta para assistir já esperando o desastre. Porém, em 2006, Silent Hill chegou e entregou algo diferente. Não é um filme perfeito, mas visualmente é uma carta de amor aos fãs. Concordo. É uma carta de amor aos fãs, concordo. Não é perfeita, concordo também. O diretor Christoph Gans teve que lutar por 5 anos e enviar um vídeo pessoal para Konami para conseguir os direitos de fazer o filme. E o resultado, eu gostei. Bom que o filme tá cheio de segredo e easter egg dos jogos. Então assisti ao filme Terror em Silent Hill de novo e anotei cada detalhe e easter egg que você possa ter perdido quando assistiu. Que legal.
Legal, hein? Já curti o canal. O filme começa com a Rose correndo atrás da filha dela, a Sharon, que tá na ponta de um precipício olhando pra baixo e falando Silent Hill. E na roupa da Sharon tem um desenho de borboleta, que simboliza a transformação e o ciclo de renascimento dela, que também é meio que o tema principal da personagem dela. Enquanto a Rose corre pra socorrer a Sharon, ela passa por debaixo dessa ponte aqui, e aqui tem alguns easter eggs. O primeiro é o nome Paul, ele quem foi responsável por trazer à vida as criaturas do jogo pro filme, com maquiagem, e ele também já trabalhou em Resident Evil, por exemplo, fazendo a maquiagem do Nemesis. Isso nos filmes, né? O outro easter egg é esse nome aqui, Cheryl, que é o nome da filha do Harry Manson, no primeiro jogo de Silent Hill. E se você pausar um pouco antes, dá pra ver que tá escrito Cheryl and Wolf. Claudio Wolf é a antagonista do terceiro jogo da saga. Outra referência ao terceiro jogo é quando a policial encontra a Sharon lá no carro, no posto de gasolina, e a Sharon fala pra policial que ela não... Você fez as contas, mas os planos mudaram? Droga. Não deixe o imprevisto te travar. Fala com estranhos. Não falo com estranhos. É a mesma fala que a Heather Manson tem com o Douglas no jogo. As personagens principais do filme são mulheres, sendo a menina Sharon, que fica desaparecida em Silent Hill, e a Rose da Silva, que é a mãe que fica caçando a menina na cidade, que é algo que foi completamente diferente dos jogos, já que no primeiro jogo o protagonista era homem, o Harry Manson. O diretor do filme decidiu mudar isso pelo simples fato que ele não acreditava que um homem agisse de forma tão maternal quanto uma mulher. Aqui nessa cena, enquanto elas estão embaixo dessa árvore aqui, tem um erro. Repara que a Sharon tá segurando um lápis amarelo. Logo em seguida, quando muda a cena, ela tá com um lápis vermelho na mão. Impossível ter trocado tão rápido. E eu não sou daltônico. E o nome Rose da Silva não é porque ela é brasileira, não. É uma referência ao vilão do jogo Silent Hill 4, onde o nome era Andrew de Salvo. Aí colocaram da Silva pra ficar mais realista e comum. Mas no primeiro roteiro mesmo que tinha do filme, o nome realmente seria de Salvo. E bom, o filme inteiro a gente vê também que tem o Christopher, personagem do Sean Bean. A curiosidade é que inicialmente não teria nenhum Christopher no filme. No roteiro mesmo, não tinha absolutamente nada sobre, porém o estúdio exigiu ter um personagem masculino, porque achava que um filme apenas com mulheres não venderia nada. O personagem do Sean Bean não faz absolutamente nada na história. Ele até pode fazer umas investigação aqui ou ali, mas não muda nada o enredo. Ele só aparece vez ou outra lá com o policial, mas nada muito que mude a história do filme. Nada. Pelo menos é um filme onde o Sean Bean não morre, já que ele é bem famoso por morrer em todas as obras que ele aparece. Verdade. Enquanto a Rose e a Sharon estão a caminho de Silent Hill, elas passam por essa placa aqui, Abrahams. No jogo Silent Hill Origins de 2007, essa cidade foi canonizada no universo dos jogos como sendo uma cidade vizinha de Silent Hill mesmo. Mas Silent Hill Origins é bom. O nome se escrevia Brahms, mas a não história... Brahms, igual tá no filme aqui. Quando ela para no posto de gasolina, uma trilha sonora bem icônica começa a tocar. Quase toda a trilha sonora é retirada dos jogos, compostas pelo Akira Yamaoka. Já a policial é completamente homenagem ao jogo, com o visual dela sendo super fiel ao jogo. E ela é interpretada pela Laurie Holden. Você deve conhecer ela por O Nevoeiro e The Walking Dead. Chegando finalmente em Silent Hill, ela sofre um acidente e quando a Rose acorda, tá caindo esses floquinhos do céu. A cidade de Silent Hill no filme foi inspirada na cidade real de Centralia, na Não, já tá comprovado que não, tá, meu amigo? Isso aqui tá errado. Centralia não tem nada a ver. Ela é inspirada em outra cidade onde de fato há muito nevoeiro por culpa da vasta vegetação que existe, que é até uma cidade que é onde o Stephen King nasceu. Eu esqueci agora, acho que é no Maine, se eu não estou enganado. É inspirado nessa cidade, não tem nada a ver com Centralia não, tá? Isso aí já foi desmistificado já, tá bom? Mas é uma boa história, para quem não conhece, mas para quem conhece, né, não tem nada a ver com isso não. É simplesmente o nevoeiro vem do fato de haver muito nevoeiro ali quando há uma baixa queda de temperatura, e é uma cidade onde o Stephen King nasceu, né? Nasceu e se criou, uma parada assim. Tá? Não tem nada a ver com Centralia não, mas realmente, de fato, Centralia existe. Pensilvânia, onde em 1962 teve um incêndio subterrâneo com carvão, fazendo ficar completamente inabitável a cidade. Que queima até hoje, por sinal.
de 1962 até hoje continua queimando e vive caindo cinzas do céu, igual aparece no filme, fazendo o ar ficar completamente tóxico. E essa cidade inspirou a cidade do filme, tá? Não nos jogos. No jogo mesmo tinha muita neblina porque ele foi lançado em 1999 para o PlayStation 1. E como não tinha uma tecnologia gráfica muito absurda, então os caras colocaram a neblina para esconder o resto do cenário que não era realmente renderizado. O filme O Nevoeiro acabou ficando bem mais popular que o filme Silent Hill. Uma galera acha que Silent Hill copiou o Nevoeiro. A curiosidade legal é que a Konami, quando criou Silent Hill, na verdade eles queriam fazer uma adaptação do livro O Nevoeiro, porém não conseguiram os direitos, então acabaram criando Silent Hill mesmo. Alguém me ajude! Acho engraçado que ela sabe que entrou em uma cidade fantasma, completamente deserta, até pesquisou no Google, mas quando sofre um acidente ela tenta pedir ajuda pra alguém. Pra quem, minha filha? Você acabou de atravessar um portão com teu carro. Você provavelmente sabe que não tem ninguém aí. Essa placa aqui, MT Rooms, é uma piada interna, já que nos jogos tem várias fachadas de lojas que são apenas fachadas, não dá pra entrar na loja. MT Rooms seria uma palavra igual a Empty Rooms, ou salas vazias em português. Até porque a gente fala MT, mas em inglês seria empty. Uma palavra igual a empty. Aqui no cinema da cidade estava passando Mortos que Matam, de 1964, e A Última Esperança da Terra, de 1971. Duas obras baseadas no livro Eu Sou a Lenda. Você deve conhecer o livro pelo filme que o Will Smith estrelou, né, com o mesmo nome. Que o filme não tem nada a ver com o livro, e o livro é muito mais interessante. Eu Sou a Lenda. Eu gosto do filme que ele é bem fiel ao jogo. Por mais que tenha uma galera que não curta o filme, ele demonstra e é muito fiel a muita coisa do jogo. Por exemplo, essa transição do mundo real para o mundo das trevas, né? Muito legal. Um mundo mais sombrio, que é como se fosse o mundo invertido. E é muito boa. No jogo acontece com um piscar de olhos, mas aqui vai se transformando até ficar nesse mundo bizarro aí. Ela ligando isqueiro também lembra muito o jogo do PlayStation 1. Na época, o diretor levou uma TV e um PlayStation 2 pro set, para demonstrar pro pessoal a ideia dele, de como que ele queria que as cenas fossem gravadas e filmadas. E sim, que legal. Foi um PlayStation 2. Os jogos de PlayStation 1 funcionam no PlayStation 2. Uma das marcas de Silent Hill são os monstros. Além de bizarro, do jeito que são, todos eles têm um significado sombrio. O primeiro que aparece aqui no filme são esses bichinhos, que são crianças pequenas, deformadas e tal. E elas simbolizam os colegas de classe. Silent Hill. Mi nombre es Frankenstein. La novia. Faziam bullying com a Alessa. A Alessa que seria a parte sombria, né, por assim dizer, da Sharon. Sharon é a parte inocente, né, a parte boa da Dark Alessa. São três na verdade, né, tem a Sharon, que é a parte boa, a Dark Alessa, que seria a parte ruim da Sharon, e a parte ali do meio, que seria quando a Alessa se tornou a vítima das pessoas, como por exemplo do zelador, que a gente vai conhecer mais tarde. Ela acabou sendo abusada e tal. E também no filme tem 3 mundos, né, se você for ver. Primeiro é o mundo normal, que é onde a Sharon vive. Aí tem o mundo da neblina, né, que a gente conhece, que sendo o mundo do Silent Hill, que é aquele mundo mais cinza, que seria a parte onde a Alessa virou a vítima do pessoal do culto, e a parte sombria, que seria o mundo da Dark Alessa, né, o ódio dela, a vingança dela que ela fermenta depois de tudo que aconteceu com ela. E esses monstrinhos aí inicialmente teriam bocas enormes com dentes afiados, sendo muito mais macabros do que são. Porém, a produção ficou com medo do filme ser classificado apenas para maiores de 17 anos, e que seria muito violento. O que eu acho engraçado é que no filme eles queimam uma mulher viva e tem um creme de Red tirando a pele de uma mulher na mão. Isso eles não acharam violento não, né? No jogo, se você tivesse uma arma ou uma barra de ferro ou algo do tipo, você provavelmente lutaria. Aqui leva um pouco mais pra realidade, né? Fazendo a Rose correr assustada dos bichos. Enquanto a Rose foge, algemada da policial, ela acaba chegando na escola e seguindo a Alessa até chegar no banheiro da escola, onde aparece esse corpo humano cheio de arame farpado, que é o corpo do zelador da escola. E quando o mundo vira pro mundo sombrio, esse bicho aí toma forma. Como eu disse um pouco antes, esse zelador foi quem abusou da Alessa. A forma como ele é nojento, se rastejando, com ele cego, essa linguinha pra fora aí, é uma manifestação do trauma que ele causou pra Alessa. Pode ver
que quando ele toca na parede, tudo começa a ficar podre e cria uma raiz vermelha. Isso é para simbolizar, né, o toque sujo e abusivo dele. E o nome da escola se chama Midwich. Midwich é uma cidade fictícia do filme de 1960 chamado A Aldeia dos Amaldiçoados. Anos depois, em 1995, teve um remake com o John Carpenter chamado A Cidade dos Amaldiçoados. E recentemente, em 2022, também teve uma série chamada O Mistério de Midwich. Pra você ver como que Silent Hill ele é rico, né? A obra Silent Hill é rico em informação, porque ele é inspirado em muitos filmes antigos que trouxeram à tona toda essa ideia de história do universo de Silent Hill, né? Todas essas obras foram inspiradas no livro The Midwich Cuckoos, de 1957. Outra curiosidade é que na época que lançaram o jogo Silent Hill, né, lá em 1999, a empresa Konami, que é japonesa, e a história se passaria nos Estados Unidos, porém os desenvolvedores do jogo, como moraram a vida inteira no Japão, não sabia como que funcionava e como que eram as escolas dos Estados Unidos. Então eles decidiram assistir uma parte de filme americano onde tinha escolas. Então no jogo, a escola ficou idêntica à escola do filme Um Tira no Jardim de Infância de 1990, com Arnold Schwarzenegger. No filme Silent Hill, eles pegaram e copiaram a escola do jogo, e o jogo copiou a escola de Um Tira no Jardim de Infância. Isso aqui eu não sabia. Muito bom, vamos transformar essa preguiça em músculos. Sensacional. Ou seja, a escola aqui do filme é praticamente a mesma, é copiada do filme do Arnold Schwarzenegger lá de 1990. E também aqui aparece o Pyramid Head. Originalmente nos jogos, ele aparece pela primeira vez no segundo jogo. No segundo jogo, ele é representado como o desejo de punição do James, protagonista do jogo. Já que no filme, ele surge como se fosse o carrasco, um guardião da Alessa. O diretor só colocou ele no filme por conta dele ser o monstro mais popular da franquia Silent Hill. É como se ele fosse o Nemesis do Resident Evil. Tanto o monstro do Zelador quanto o Pyramid Head aqui foram interpretados pelo Roberto Campanella. E foi ele que trampou como coordenador de movimento das criaturas do filme. Ele disse que enquanto ele usava o capacete do Pyramid Head, ele não conseguia enxergar absolutamente nada. Ele andando pra frente, todo confiante, era literalmente atuação e confiança na equipe, porque ele mesmo não conseguia enxergar nada. Enquanto a Rose tenta fugir dos monstros dentro da escola, o Christopher consegue sentir o perfume dela, enquanto ele também tá na escola, porém eles estão em dimensões diferentes. E funciona como se fosse o mundo invertido de Stranger Things, porém mais macabro e sombrio. Parte do público, incluindo eu, quando assisti pela primeira vez lá em 2006, achava que tanto a Rose quanto a policial e a Sharon haviam morrido no acidente logo no começo do filme. Porém não é bem isso que acontece, elas só estão presas em dimensões diferentes. No hotel, elas encontram a Anna, personagem do filme, mas serve igual aqueles NPC que tem no jogo, que a gente encontra em determinados lugares, e que em Silent Hill, a maioria das vezes, esses NPCs acabam morrendo. O design do hotel é baseado no Lakeview Hotel do Silent Hill 2, no caso, o jogo, né? Tanto o negócio tá ficando bom. desenho da Sharon quanto o quadro da mulher queimando aqui prenuncia o destino da policial, a Sybil, que mais tarde no filme acaba sendo queimada ainda vivo, e essa foi uma das cenas mais horríveis e que me traumatizou quando eu era pequeno, eu lembro até hoje. E o quarto 111 foi o número de membros do culto que morreram no incêndio original. Outra coisa que me pegou desprevenido, né, quando eu era pequeno e me traumatizou, foi o Pyramid Head tirando a vida da Anna. O cara arranca a pele dela como se fosse papel. Cara, horrível essa cena. Ele ainda joga a pele dela na porta ali da igreja. Na igreja, o pessoal do culto são um pouco diferente também dos jogos. Nos jogos, o culto, né, ou The Order, adoram deuses antigos e quer trazer o paraíso através da dor. Já no filme, eles se parecem mais sendo uns cristãos fanáticos, que caça bruxa e tal. Isso. A líder do culto, Cristabella, é a vilã original, misturando um pouco da Dahlia com a Cláudia de Silent Hill 3. A Dahlia dos jogos é a vilã principal que queimou a própria filha de propósito. Aqui no filme, não. Aqui ela é só uma mãe boazinha que foi enganada. E é incrível como que a Rose consegue decorar o mapa do hospital, né? Eu me perdia no jogo andando com o mapa na mão e com uma seta pra me guiar. Verdade. O problema era eu. E é no hospital que aparecem as famosas enfermeiras, as Dark Nurses,
que apareceram pela primeira vez em Silent Hill 2 e ficaram super famosas. A forma como elas se movem aqui no filme, toda errática desse jeito, elas foram interpretadas por dançarinas de jazz e balé, e o diretor filmou elas andando de trás para frente. Depois reverteu a imagem, alterou a velocidade da imagem para criar esses movimentos completamente bizarros e erráticos. Inclusive, a Radha Mitchell, né, a atriz da Rose, acabou tomando um soco na cara durante a filmagem dessa cena aí. Essa enfermeira aqui que aparece chorando sangue é apenas uma aparição especial para os fãs dos jogos, já que nos jogos ela é super importante. É a Lisa Garland, ela que cuidou da Alessa. Tadinha da Lisa Garland, cara. Dá pena dela o que acontece com ela no jogo. Tadinha. Também fala que tem bastante nomes. Uma galera tem a ideia de que ela possa ser o próprio demônio, né? O demônio cristão. Mas o diretor disse que é pra olhar pra ela como se fosse um demônio japonês, que seria a parte sombria da alma dos seres humanos. A Rose volta pra igreja como se fosse um cavalo de Troia, com a Dark e a Alyssa dentro dela. Começa a surgir esses arame farpado pegando a vilã do filme. Uma referência igual a Evil Dead. E esse final seria diferente, não teria esses arame farpado. Na verdade apareceriam vários Pyramid Heads acabando com a vida de todo mundo ali dentro. Seria uma homenagem à Divina Comédia, mas como não estavam com um orçamento tão grande, eles acabaram fazendo a cena com os arames mesmo. Inclusive, né, os arames foram inspirados também num mangá de terror, né, mais 18 por assim dizer, japonês chamado Urotsuki Doji The Legend of the Overfiend. Inicialmente o arame farpado sairia da boca e das partes íntimas da Alessa. Ainda bem que acabaram reescrevendo, porque isso aí seria muito mais doentio. Não sei quem foi que se inspirou nisso, mas pelo amor de Deus, né? Durante o filme, quanto mais tempo a Rose... Ainda bem que não rolou. Deus. Passa em Silent Hill, as cores de roupa dela vai mudando de cinza para vermelho. A produção separou mais de 100 roupas diferentes para ir fazendo essa transição durante o filme. Caraca. No final, a Sharon e a Alessa viram uma só, e como a Alessa queria muito uma mãe, ela meio que prendeu a Rose nessa dimensão de Silent Hill só pra ela. Então não, elas não morreram. A Rose foi praticamente sequestrada pela menininha do mal, sem saber que foi sequestrada. E o filme termina com uma música chamada You're Not Here. Essa música é a abertura de Silent Hill 3. Bom, esse foi o vídeo. Caso tenha algum detalhe ou curiosidade que você saiba que essa música é muito maneira, cara. Na verdade, a banda que tocava nos jogos, né? Enfim, mas eu acho que a Konami tá voltando aí com Silent Hill, só pra lembrar. Essa música é sensacional. Todas as músicas dos jogos, cara, são sensacionais, cara. Sensacionais. Gostei do canal, irmão. Aqui no vídeo, deixa nos comentários. Aproveita para deixar um like, hypa o vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado e um beijo. Show de bola, parceiro. Parabéns aí, cara. Ganhou mais um inscrito. Falou de Silent Hill, falou bem pra caramba, bem legal. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Então, é isso aí. Eu já vou até encerrando aqui, né? Encerrando no estilo, no melhor estilo, Silent Hill. É me amarro Silent Hill, cara. Porra, gosto bastante. Bom, muito obrigado a vocês que estavam comigo aqui até agora. E você? Você gosta de Silent Hill? Você gosta desse universo? Fala aí pra mim, o que você acha disso tudo? Eu me amarro, cara, eu me amarro. E ainda não assisti o filme novo que saiu, mas eu tô vendo que é uma mega deception, né? É uma pena, porque é Silent Hill. Mas, né, conforme as produções estão hoje em dia, não é de se espantar que o filme seria uma grande merda, né? Então, eu ainda não vi, tô com medo, mas eu vou ter que ver para dar o meu aval, né? Para ver se é bom, se não é, mas enfim, tô com medo de ver, sinceramente. Mas bom, muito obrigado a vocês aí que estiveram comigo aqui até agora. Obrigado por sua mensagem, obrigado pelo seu like também, obrigado pelo seu tempo, tá? Joga aqui nos comentários qual Silent Hill você mais gostou de ter jogado. Eu sou apaixonado por Silent Hill 2. Para mim é o melhor de toda a franquia, de verdade mesmo. Porém, o Origins também é bem legal, mas ele meio que dá uma zoada ali na história, mas ainda assim é um bom game de se jogar, tá? Mas o meu favorito, acho que na grande maioria da galera que conhece o universo Silent Hill, é Silent Hill 2, com certeza. Então valeu, pessoal, até a próxima e a gente se vê. Abraço. Silent Hill é bom pra caralho, fala a verdade, puta, é muito bom. Vai.
Enfim,